Meus irmãos, boa noite. Com muita alegria que nós, nesse momento, vamos dar início ao culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Queremos agradecer a presença de todos os irmãos que já se encontram aqui. Agradecer também aqueles que nos visitam e também aqueles que nos assistem. E o nosso desejo é que todos vocês, todos nós, estejamos sendo ricamente abençoados por esse momento que vamos dedicar ao nosso Deus, pelos cânticos, pelas orações e pela palavra do Senhor que será hoje proclamada. Nós vamos orar pedindo a direção de Deus para esse momento. Peço que você nos acompanhe, também ore em espírito, rogando que o Senhor nos conduza. Ó Deus e Pai, Tu és o único a quem nós devemos louvar, adorar, porque somente Tu és Deus, Senhor. Não há outro nos céus, na terra, que se iguale a Ti. Nas Tuas mãos, ó Pai, está todo o governo. Em Ti, Senhor, subsiste todas as coisas, porque elas são obras da Tua criação, os céus, a terra e tudo que neles há, Pai. E nesse momento, Deus, nós queremos aqui, Pai, Te adorar com os nossos cânticos, com as nossas orações de gratidão, de súplicas, e queremos estar sensíveis, ó Pai, à Tua voz, que será transmitida através da Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, a que possamos compreender a Tua mensagem para nós nesta noite. Deus bendito, Tu nos conhece, Pai, e sabe aquilo que há em cada um de nós. Por isso, Pai, nós rogamos que o Senhor possa estar agindo à medida em que o culto ele transcorre, que o Senhor possa ir falando às nossas mentes, aos nossos corações, para que assim, ó Pai, a Tua igreja seja edificada. Nós oramos agradecidos, ó Deus, por esse privilégio que temos nesse momento de cultuarmos a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, certa vez, Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 15, 25. Esta é uma verdade da palavra de Deus, verdade que fortalece a nossa fé, que nos conduz a estarmos olhando para o futuro, e é nessa verdade que a Igreja de Cristo se fundamenta. E nós agora estaremos cantando essa e outras verdades da palavra de Deus. Então queremos rogar que você, por gentileza, fique em pé, e juntamente com o nosso ministério de louvor, nós vamos louvar o nosso Deus. Céu
Deus, como é bom podermos louvar ao Senhor, como é bom podermos, como igreja, estar diante do nosso Deus, em comunhão, em adoração. Essa canção agora, nós vamos aproveitar para abraçar o nosso irmão, para desejar as boas-vindas e para desejar um Deus te abençoe. Então você pode sair do seu lugar nesse momento de comunhão.
agradecer e compartilhar desses momentos. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, porque nós sabemos que existe um lugar que devemos estar, que é na presença do nosso Deus. Vamos fazer dessa canção a nossa oração, em nome de Jesus. Há um lugar
Podeis assentar, irmãos. É maravilhoso nós cantarmos essas verdades, que há um lugar onde o medo não nos domina, há um lugar onde a paz é quem governa. E este lugar é em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. E nós vamos saber agora por que podemos cantar com esta convicção, com esta certeza, fazendo uma leitura responsiva da palavra de Deus. Ela está aí projetada. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Amém. Então, estamos convictos dessa verdade que há pouco foi cantada e agora é lida. Vamos ter agora um momento de intercessão. Nós vamos estar orando por alguns momentos. É uma oração em espírito, silenciosa. Você pode estar buscando a Deus para agradecê-lo por uma bênção concedida, suplicar por uma necessidade que você veja que se faz necessário nesse momento. Aqui a igreja reunida. E como acabamos de ler, né, Cristo, ele ressuscitou. E ele pode sim agir através das nossas orações segundo a sua vontade. Então vamos colocar a situação do nosso país, intercedendo por esse momento tão importante que o nosso país vivencia, né, quando se aproxima aí o segundo turno das eleições. Então vamos estar buscando a presença do nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque Jesus vive. E Ele vive com base no Teu poder, Senhor Deus. E porque Ele vive, Ele está assentado à Tua destra. E Ele tem, Senhor Deus, nos seus ombros, o governo de todas as coisas. E Ele é aquele sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, Pai.
Assim diz a tua palavra. E nós agradecemos por isso, Deus, porque temos em quem fundamentar a nossa fé, um Cristo ressuscitado com poder e grande glória. E é com base nessa verdade da tua palavra, Senhor, que nós aqui, como igreja reunida, intercedemos, agradecendo a Deus, ao Senhor, pelas bênçãos recebidas, e suplicando, Senhor, pelas nossas necessidades, como colocamos a necessidade do nosso país, dessa pátria, Senhor, o Brasil. Nos abençoa, Senhor, nesse momento, fazendo com que a autoridade que o Senhor tem delegado a homens, que essa autoridade seja de fato para o bem do povo. Ó Deus bendito, também colocamos diante do Senhor a vida do pastor João Ericeira, da sua família, nesse momento, Senhor Deus, tão delicado com relação à saúde do seu pai. Que tu estejas, Deus, dando discernimento, sabedoria nas decisões, nas palavras do teu servo, pastor João, ali na sua família, na sua casa, Pai. Também rogamos, Senhor, que o Senhor possa estar dirigindo o pastor Omar, que estará trazendo a tua palavra, Pai, a toda a igreja daqui a alguns momentos. Nós oramos e agradecemos, Senhor, no nome do teu santo Filho, Jesus Cristo. Amém, Pai. Nós vamos ter um momento agora de dedicação dos nossos dízimos e das nossas ofertas. É um momento também de louvarmos a Deus através daquilo que Ele tem nos abençoado. Então, os irmãos que porventura desejarem, puderem, podem vir aqui à frente e depositarem suas ofertas, seus dízimos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhando, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, e quando enfim Jesus vier em glória e alma celeste, então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos porque o Senhor é grande, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos ama. Em cada detalhe de nossa vida nós vemos o teu cuidado. Nós reconhecemos esse cuidado e esse amor
através do nosso tempo, através das nossas finanças, e louvamos o Senhor por todas as bênçãos que são derramadas. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agora passar a palavra ao pastor Omar, que vai estar fazendo a exposição bíblica dessa noite. Boa noite, irmãos, boa noite a todos os visitantes, quem também nos acompanham nas transmissões. Nós estamos agradecidos pelo tempo que Deus nos deu. Estivemos no interior aqui do Maranhão, né? Estive lá com minha mãe, eu, Socorro, e foi assim um momento muito bom. Precisava ir, depois fomos a São Paulo visitar o Igor e a Taline, né? Eles moram lá. Também foi um momento muito especial. Nós agradecemos pelas orações e nos alegramos de estarmos novamente aqui reunidos como igreja. Nosso boa noite a todos novamente. Antes nós queremos orar com as nossas crianças e nós vamos chamá-las aqui à frente com a irmã Ana Amélia. Nós vamos orar, então, porque elas têm também o culto, né? E também mensagem que se trabalha na palavra de Deus na vida delas. E as crianças são muito importantes na vida da igreja, são elas que são a nova geração que amanhã estarão então aqui conduzindo a igreja do Senhor pelo seu poder, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar pela vida delas, também pelos nossos professores que ensinam a palavra, as nossas crianças. Está crescendo, Deus está agindo. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar ao nosso Papai do Céu, amém? Paizinho querido, obrigado, Senhor, pela tua herança. Nos dá o privilégio, Senhor, de ensiná-las, de cuidá-las nos teus caminhos, Pai. Ó Senhor, que tua mão poderosa esteja sobre elas, Pai, e que elas cresçam na tua graça e no conhecimento. Instrui também, Pai, os nossos professores na condução, Senhor, da vida espiritual delas, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto da palavra é Atos, capítulo 4, do versículo 23 ao 31. Nós vamos então concluir o capítulo 4, que foi iniciado aqui pelo irmão Vicente, foi pregado até o 22. O texto pode ser até projetado. Não é um texto longo. 23 ao 31. Então vamos ler o texto. Diz assim: uma vez soltos, é a continuação, né, de Atos do 22. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilato, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer
curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Pai, nos inspira, Senhor, na mensagem da Tua palavra. Carecemos da Tua ajuda, Senhor. Somos limitados e reconhecemos que dependemos de Ti, Senhor. Que a Tua palavra pregada, Senhor, alcance os corações e faça, Senhor, aquilo que somente ela pode fazer, que é transformar, Senhor, corações e salvar, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Irmãos, o tema hoje da nossa mensagem, lendo o texto, é a igreja sob ataque ora e Jesus responde. A igreja sob ataque ora e Jesus responde. E nós vamos ter dois princípios. O primeiro deles, para que a gente aplique às nossas vidas, vai do versículo 23 ao 30. E o 31, então, nós teremos um outro princípio que vamos aplicar, então, aqui à nossa igreja, à nossa vida. Mas eu queria que os irmãos refletissem numa pergunta, porque tem tudo a ver com o tema. Você já sofreu perseguição? Pense. Já foi ameaçado? Já foi atacado em sua vida e sofreu aflições? E o que você faz diante disso? Qual a sua reação? Aliás, o que você e eu devemos fazer diante de uma situação como essa? A palavra de Deus, ela nos traz, então, orientações precisas, porque quando a gente lê o texto, a gente já vai compreendendo o que está acontecendo ali. Quando a gente vê aqui a palavra de Deus, nós vamos ver que Atos trata da expansão do reino de Deus, do seu crescimento. Nós vimos Pedro pregando em Atos 2 e 3.000 pessoas foram convertidas e acrescentadas ao reino de Deus pelo poder de Cristo. Bem, na mensagem passada, por causa da pregação da palavra, por causa de Cristo, Pedro e João vão ser presos pelo Sinédrio. E o Sinédrio os ameaça, os prende, mas Cristo, pelo seu poder, os liberta. É Cristo quem os liberta. Bem, soltos, mas ainda continuando sofrendo ameaças, porque eles disseram lá, no texto a gente vai ver, que não era para eles falarem nada dessa mensagem, daquilo que eles estavam falando. Inclusive, eles falaram da ressurreição. Isso tudo aconteceu depois que aquele coxo lá na Porta Formosa foi curado por Cristo, através de quem? De Pedro e João. Amém? Bem, mas irmãos, realmente é impressionante a palavra de Deus, ela é extraordinária. Porque nós vamos ver que uma vez soltos pelo poder de Cristo, e ainda sofrendo ameaças, eles fizeram algo que para nós é importante a gente compreender. Importante, vejam o versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciões lhe tinham falado. Eu gostaria que a igreja ficasse relembrando a reflexão e o tema.
ameaçados, perseguidos. Mas assim que eles foram soltos, eles foram imediatamente se juntarem com os irmãos. Irmãos, porque essa foi a primeira coisa que eles fizeram. Isso chama a nossa atenção. Porque eles se sentiam parte do corpo de Cristo, irmãos. E nós já podemos pensar se a gente se sente assim. Um forte sentimento produzido por Cristo de pertencimento aos seus. E assim que a igreja precisa agir, pensar. E isso foi gerado por Jesus na vida deles. E isso também tem sido gerado em nossas vidas. E então eles vão para a igreja, porque eles têm convicção, irmãos, que Cristo age poderosamente por meio da igreja. Imaginem depois de uma luta dessa, o que é que eles estavam sentindo? O que é que eles estavam precisando? O que você precisaria depois de um embate desse, depois de ser atacado, perseguido, ameaçado? E aí a gente compreende aqui, então, a atitude deles. Irmãos, pertencimento de reino. O versículo 24, nós vamos ver então, irmãos, como é que a igreja responde a isso, a eles que chegaram ali. E aí nós devemos pensar que eles estavam afadigados. Foi um embate, irmãos. E olha só o versículo 24, o que diz: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Irmãos, a igreja ora em unidade a Deus. Imaginem, um só pensamento, é impressionante. E aqui eles declaram então o senhorio de Cristo, soberano Deus, sobre todas as coisas, porque Ele foi o Criador de tudo. O versículo 25 dá continuidade à oração e diz assim: disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Queridos, aqui ele cita o Salmo 2. E aqui a igreja então demonstra conhecimento da palavra de Deus, da revelação do Antigo Testamento através de Davi, porque esse salmo aqui é um salmo de Davi. Conhecimento da Escritura, mais do que isso, entendimento que Cristo é o Messias. E que Deus está no controle de suas vidas, da história. Irmãos, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da minha vida. É isso que a palavra está dizendo. O salmo aí, eu queria abrir o Salmo 2, nós vamos ler. Virgínia, você pode projetar? Salmo 2, versículo, nós vamos ler. Eu fiquei pensando, coloco ele inteiro, coloco pela metade, mas é tão lindo, tão belo. Nós vamos ler até o versículo 9. Diz assim: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei.
Pede-me, te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Esse é Jesus. Esse é o nosso rei. Irmãos, o Salmo 2 foi escrito na ocasião em que Davi foi perseguido. Ele foi ungido rei e foi perseguido pelos filisteus. E os filisteus queriam matá-lo. E aí eu queria abrir 2 Samuel capítulo 5, 17, que mostra exatamente isso que estamos dizendo aqui. 2 Samuel 5,17 diz assim: ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Irmãos, o inimigo achava que matando Davi, a promessa, irmãos, do Messias não se cumpriria. Matando Jesus, calariam o quê? O rei. Calariam o quê? A sua voz, a sua palavra. E a gente sabe que a palavra de Deus crescia cada vez mais. Que extraordinário. Irmãos, a perseguição que aconteceu com Davi é sombra da realidade que aconteceu com Cristo e agora está acontecendo com a igreja de Deus. E se a gente pensar, nós estamos também sofrendo ataques, irmãos. Um crente que acha que não está sofrendo ataque, ele precisa compreender mais a palavra de Deus. E precisa entender o contexto que está vivendo. O versículo 26 diz, irmãos, que os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmãos, mas todos esses esforços diante de Cristo, eles são vãos do inimigo. O versículo 27, a oração prossegue falando ainda sobre os opositores de Jesus, mas especificando esses governantes que se uniram contra Jesus para destruí-lo. Versículo 27, porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Herodes Antipas era governador da Palestina. Foi ele quem matou João Batista. Pôncio Pilatos foi aquele que lavou as mãos. E Cristo foi crucificado, irmãos. Todos aqui rejeitaram Jesus e se uniram para matá-lo. Aqui fala de gentios, que também se uniram, são aqueles que não creram em Cristo. Agora veja, o versículo 28, impressiona. Diz assim, a mão para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Irmãos, aqui é impressionante, porque a mão de Deus conduzia tudo aquilo que eles estavam fazendo para cumprir o seu propósito. Na mensagem de Marcos aqui, quem ouviu, diante daquela situação de Jesus de sacrifício, Cristo demonstrava claramente que tudo estava no controle dele, no controle do Pai. Ele não estava sendo enganado de nada. Isso é impressionante. É a mão de Deus aqui que conduzia pelo seu poder os inimigos naquilo que eles estavam fazendo conforme a sua vontade. Versículo 28, repetindo, para fazer tudo que tua mão e o teu propósito predeterminaram.
O versículo 29, irmãos, eles compreendiam que tudo tinha permissão de Deus. Eles compreendiam. E agora o que eles iam fazer? O que eles vão fazer agora? Eles vão expor a situação deles, irmãos. Aquilo que estava acontecendo diante de Deus, porque isso aqui tudo é uma oração. Vejam aí o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede a teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. E aqui impressiona, tudo aqui impressiona, é muito lindo, muito belo, irmãos. Embora tudo isso aqui, né, tenha essa conspiração toda, essa maldade toda, mas a palavra de Deus, ela é linda, extraordinária, perfeita. Vejam, eles não pediram, irmãos, nada contra aquelas pessoas. O que eles estavam pedindo era algo muito mais relevante. Eles estavam expondo a sua situação diante do Rei, diante de Cristo, diante de Deus, irmão. Eles não pediram nada contra os inimigos. O que eles pediram foi para revigorá-los com ousadia, para pregarem a palavra de Deus. Com intrepidez. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. O versículo 30, irmãos, também é um pedido deles, da oração, que Cristo realizasse curas, milagres, sinais, prodígio, por meio deles. A exemplo de quê? Daquele coxo, lá na Porta Formosa, que Pedro e João, pelo poder de Cristo, no nome de Cristo, o curou. O versículo 30 diz isso: enquanto estendes a tua mão para fazer cura, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Em resumo, irmãos, o Sinédrio queria calar Jesus e a sua palavra. Atacando quem? O reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus foi atacado, está sendo atacado, e hoje continua sendo atacado, por causa de Jesus. Isso trouxe, então, ameaças, provações à vida dos cidadãos do reino de Deus. É isso que acontece na realidade. E diante disso, irmãos, o que eles fizeram? Vamos pensar aqui. Se isso está acontecendo conosco, você sofre ameaça, você está sofrendo perseguição, você está sofrendo aflição, você faz parte do reino de Deus, quem você vai procurar? O rei. Foi isso que eles fizeram. Procuraram aquele que tem condições de resolver o problema. Irmãos, do versículo 23 e 30, então, qual é o princípio que nós podemos tirar aqui e aplicar para nossas vidas? Em todos esses versículos que lemos, nós dissemos que a igreja, sobre ataque, o que ela faz? Ela ora a Deus. Esse é o ensino fundamental para nós. Se você está passando por situações de dificuldades, a palavra de Deus está dizendo: ore a Deus, ore a mim. Irmãos, o mundo, ele nos impõe adversidades, provações, dificuldades. Se a gente perguntar aqui para alguém, se você tem dificuldades e o que você já passou, todos vão levantar a mão. Até quando nascemos, já nascemos com desafios. Todos vão levantar a mão. Que sofrimento, que aflição,
você tem passado. E a palavra de Deus está nos dando um princípio importante. Eles fizeram. Eles agiram dessa forma. E nós sofremos todo tipo de formas. Nessas circunstâncias que você e eu, se estivermos passando, irmão, nós vamos pedir a ajuda de Deus. Essa é a orientação. A pergunta é se você faz isso. Se quando você está nessa situação, você não faz desta forma. Ou você tenta resolver o seu problema por conta própria. Como é que você tem agido nessas situações? Como é que você faz? Se você clama a Deus ou você não clama a Deus nas suas adversidades? Porque se você não faz isso, irmão, você comete um erro na sua vida. E hoje você corrija esse erro. Quando você estiver passando por situações assim. Você erra seriamente se não orar a Deus. Como é que está a sua vida de oração? Você é daqueles que ora hoje e daqui um mês é que você ora, daqui uma semana, ou daqui um ano. Pense nisso. Você erra. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. E se você não fizer isso, o que é que vai acontecer, irmãos? Olha o Salmo 34, 4 e 6 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Irmãos, eles fizeram, essa palavra está mostrando que eles fizeram exatamente isso. E nós precisamos fazer, você, eu, todos nós como igreja do Senhor. Irmãos, orar não pode ser algo esporádico. É um estilo de vida do crente em Jesus. Por isso, novamente, como está a sua vida de oração? Reflita. Ou você ora apenas quando o problema chega, quando você precisa, quando você está em dificuldade, porque isso não agrada a Deus, irmãos. Olha Efésios 6, 18. Orando em todo tempo, acompanhe ali no telão, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a igreja do Senhor, irmãos. Mesmo a igreja sofrendo ataque, irmãos, esses homens, esses irmãos, aquela igreja de Atos, ela não negou a Cristo. A palavra de Deus diz em Mateus: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus não nos nega, mas nós não podemos negá-lo. Nós precisamos ver o que está acontecendo aqui. Devemos orar, irmãos, juntos e unidos nas provações. Sabe por quê? Porque é princípio da palavra de Deus. Está escrito aqui, irmãos, portanto, vontade de Deus. Orar, irmãos, com seus irmãos, você e eu com meus irmãos, trata-se de obediência a Deus. Obediência a Deus. Muitos tentam resolver seus problemas individualmente. E aí, sozinho, a pessoa tenta resolvê-los. E essa carga é pesada, irmãos, para ele, porque ele está só. Vejam o que Pedro e João fizeram. A carga é pesada. Às vezes, por falta de humildade,
orgulho, ou talvez, irmãos, por vergonha. Isso é uma verdade nas nossas vidas. E aí ele vai se enfraquecer, irmãos. E quando ele entende, compreende, depois de um tempo que ele não vai conseguir, irmãos, aí ele busca orar a Deus, mas junto com a igreja. E todos nós precisamos fazer assim. Irmãos, preste atenção, Pedro e João diante da perseguição, e não era qualquer perseguição. Pedro e João foram libertos da morte, do sinédrio. Ataques, irmãos. Eles foram imediatamente orar com seus irmãos, demonstrando esse pertencimento. Porque por meio da igreja é que Cristo age, irmãos. Faço parte do reino de Deus. Diga isso. Fale isso. Cristo trouxe consolo, traz consolo, fortalecimento, direção e refúgio a todos, irmãos, a sua igreja. Foi isso que aconteceu ali. O versículo 31, então, irmãos, finalizando aqui o último versículo. Foi orando juntos em unidade, então, que veio agora a resposta de Deus. E aí vem a resposta de Deus para a vida deles, e assim virá a resposta de Deus para as nossas vidas. Qual foi essa resposta? Versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, tremeu o lugar. Imaginem aqui agora, isso aqui tudo tremer. Tremeu onde eles estavam reunidos. Significa, irmãos, que Cristo se fez presente. Cristo estava ali, ele se manifestou ali. Ele estava ali. E isso é algo que a gente precisa ter como verdade em nossas vidas. Êxodo 19 e 18, irmãos. Similar a isso aconteceu lá no Sinai. Eu queria abrir o Êxodo 19, versículo 18. Se assemelhando ao que aconteceu em Atos. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Irmãos, creia em Cristo. Creia no que a palavra de Deus está dizendo aqui. Tenha forte convicção em suas tribulações e lutas que Deus está presente na sua vida. Creia nisso, que Cristo está ao seu lado. Mateus 28, 20, ele deixou essa promessa, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. 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 Irmãos, mas Cristo aqui, nós vamos ver o que Cristo fez aqui na segunda parte. Vejam, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Esse encher do Espírito é capacitação para cumprir a missão, a tarefa que Jesus tinha designado a ele, a sua igreja. Cheios do Espírito, irmãos, agora sem receios, sem medo, desapareceram. E assim que acontece, irmãos, nas nossas vidas, o medo, o receio desaparecem, mesmo em situações, a gente pode dizer, será
É verdade, irmãos? Isso aqui é uma realidade. Eles foram revigorados pelo poder de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa. E qual o princípio aqui, então, desse versículo 31, irmãos? É que Cristo responde à igreja. Cristo age. Ele está junto conosco. Diante dessa aprovação da igreja que orou, Cristo respondeu. Deus nos responde. Amém? Irmão, se você não ora, ou se você ora sem confiança, ou duvidando que Cristo se faz presente, isso é incredulidade. E incredulidade é pecado. Como esperar que Deus nos responda a mim, a você, se nós não obedecemos, se não cremos? Hebreus 4,16 diz assim, irmãos, orientação para nós, para o nosso fortalecimento, para a nossa aplicação em nossas vidas. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Ore a Deus. Ore para que Cristo revigore você com confiança e coragem para pregar a palavra de Deus, para ser um servo diligente do Senhor, para ser um irmão dentro da igreja abençoador. Deus dá a resposta em nossas vidas diante da provação. 1 João 5,14 diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Irmãos, a oração, ela se coaduna com vida de santidade. Precisa estar conforme a vontade de Deus. Jamais ela se associa com o pecado. Nós precisamos ter vida de santidade. 1 Timóteo 2,8 diz assim, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E Tiago, opostamente, diz assim, 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido, irmãos, agravado para não poder ouvir. Mas se pecamos, então nós criamos uma separação para que Deus ouça as nossas orações e Ele responda. Ore entregando as suas ansiedades. Faça isso. E preocupações que você tem a Deus, como Pedro aqui ensina, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Lancemos sobre Ele os nossos problemas, nossas dificuldades, as nossas provações. Irmãos, o mais importante aqui, na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na vida de todos, é Cristo estar presente em nós, na situação conosco. Isso, irmãos, é que é o fundamental. Foi isso que fez toda a diferença, a presença do Senhor Jesus ali. O Salmo 34:8 diz, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Amém? Reflitam nessa mensagem, irmãos. Uma mensagem que nos ensina, que nos consola, que nos fortalece, que nos levanta, irmãos, diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades, mas tudo isso não são maiores do que o nosso
Deus. Amém? Irmãos, aqui, diante dessa mensagem da palavra de Deus, se você se sente enfraquecido, se você, hoje, ouvindo essa pregação, essa mensagem de Deus, e você diz, preciso da ajuda, e preciso da ajuda de Deus, preciso orar continuamente, preciso fazer isso, porque a palavra de Deus está ensinando isso. E Deus vai nos responder, como igreja, irmãos, que coisa extraordinária. Pense nisso, alguém aqui que hoje sente essa necessidade, preciso fazer exatamente, obedecer o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Se tem alguém aqui que precisa hoje dessa ajuda, desse encorajamento, faça um sinal e nós vamos orar por você. Alguém aqui? Alguém que precisa do encorajamento de Deus? Deus te abençoe, meu irmão. Há mais alguém que precise que Deus encoraje a sua vida para que você sinta essa presença de Deus, para que Deus haja na sua vida? Há mais alguém? Irmãos, você, se está aqui e não tem ainda o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você viu aqui pela mensagem que você precisa crer e confiar em Cristo, e somente assim Cristo vai se fazer presente em sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão e ainda não tem o Senhor Jesus na sua vida, irmão, sem a presença de Jesus, você não tem como, irmão, sobreviver neste mundo de tribulação. Alguém aqui ainda que não tomou essa decisão, Deus agora te dá essa oportunidade de dizer, eu quero tomar essa decisão, e você reconhece que precisa se arrepender e crer unicamente no Senhor Jesus como Salvador. Alguém aqui que deseja expressar agora isso aqui na igreja? Amém, irmãos, vamos orar então ao nosso Deus. Irmãos, eu vou relembrar aqui novamente, então, o nosso tema, diante, irmãos, de perseguições, diante de tribulações, diante de ataques, a igreja ora. E Jesus responde. Lembre-se, se você, sabendo disso agora, tome sempre essa atitude. Busque a Deus, busque o Senhor. Nós vamos ter agora, irmãos, a nossa ceia. Esse é um momento sublime. Eu acho assim tão sublime, porque o Senhor Jesus, naquela situação, sabendo que Ele ia morrer por nós e ia passar por tanto sofrimento, mas Ele demonstra um grande amor por nós, e aqui sintetiza essa obra salvadora de Cristo. Aqui Paulo, inspirado, nos traz então essa palavra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Irmãos, eu vou ler o texto e depois nós vamos fazer hoje diferente. Cada irmão virá aqui à frente e vai então pegar aqui o vinho e o pão. De forma tranquila, estamos realizando a ceia do Senhor. A palavra de Deus diz então, versículo 23, 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A ceia é um memorial, nos traz a lembrança
Cristo nos traz sempre essa lembrança, irmãos, para que a gente não esqueça, para que isto esteja vivo em nossos corações e mentes. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Uma nova aliança Cristo estabeleceu. Aquela antiga aliança da época do Antigo Testamento, agora Cristo, o Cordeiro perfeito, morreu por nós. E agora nós só precisamos ir até Ele. Ele fez o sacrifício perfeito, morreu por nós e nos deu a salvação eterna. Desde que a gente creia nele e confie plenamente na sua obra salvadora. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Essa parte aqui eu amo. O Senhor Jesus nos deixou essa promessa, que a gente faça, relembre, traga a memória, a nossa memória, tudo o que Ele fez por nós, mas a promessa de que Ele voltará, amém? A esperança de que Ele virá nos buscar, amém? Os irmãos podem, cada um vir à frente, por favor.
A ceia também é uma oportunidade, irmãos, para que a gente faça uma reflexão em nossas vidas, que a gente se examine diante da palavra de Deus, diante da presença do Senhor aqui na igreja. A palavra de Deus diz aqui no versículo 27, por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É importante, irmãos, porque Deus nos dá a oportunidade aqui também, de que se a gente está em algum erro, a gente possa se arrepender e Deus estabelecer essa comunhão novamente conosco, comigo, com você. Repetindo o versículo então 26, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Bebamos então do cálice e comamos do pão. Nós vamos fazer a oração então, final, e nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. Irmãos, antes de fazer essa oração final, eu queria compartilhar aqui com os irmãos, eu recebi uma informação